Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre resumo. Objetivos: compreender o que é um resumo, reconhecer estratégias, então, de síntese para fazer um resumo, produzir partes de um resumo de texto argumentativo. Sabia você que o resumo é um dos recursos mais utilizados? Por quê? Justamente pela capacidade que você tem de sintetizar as ideias e fazer com que as ideias principais fiquem internalizadas. Então, você certamente já deve ter escrito ou lido um resumo, não é mesmo? Quais serão as dicas para fazer um resumo? Vamos conhecer? Primeiro, uma dica bem interessante é você seguir esse itinerário. O que é um itinerário? É um caminho, né? E nós vamos fazendo, de 1 a 6. Se você segue esse caminho paulatinamente, ou seja, devagar, você consegue sim produzir um bom resumo. Vem comigo conhecer. Leia e releia o texto. Por quê, prof? Porque ao ler e reler o texto, você primeiro tem contato com o todo do texto. Já pega um caderno, anota as palavras que você desconhece, pesquisa o significado e faz o quê? Retoma novamente a leitura, agora sabendo aquele significado. Quer fazer um exemplo? Olha só. Vamos postergar a atividade. O que é postergar? Vou lá no dicionário, pesquiso e descubro que postergar é adiar. Agora eu vou ler a mesma frase já sabendo o significado. Vou postergar a atividade. Eu já concluo que eu vou adiar a atividade. Então, note a diferença, fazendo esse exemplo, como você já tem um entendimento melhor do que é postergar e, com isso, um entendimento melhor do contexto sobre o que estou falando. A parte 2 do itinerário. Identifique seu contexto de produção. 3. Verifique, então, se há palavras, expressões e trechos que você não entendeu, dentro da técnica que eu te passei, anotando, procurando significado, fazendo, então, a releitura cuidadosa do trecho que suscitou. O que é suscitou? Despertou a dúvida, tá? 4. Busque os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais do texto. Então, aqueles conceitos que são realmente prioritários, principais. Organize as ideias principais como? Em tópicos. Pode ser de bolinha, de quadradinho, em número, como você quiser. E, por fim, escreva o texto com suas palavras. Feito isso, ao escrever o texto com suas próprias palavras, meu caro estudante, o que você está confeccionando? Acertou quem respondeu? Estamos fazendo uma paráfrase e já fizemos outras, com certeza. Na paráfrase, o que você sabe? Você usa as suas próprias palavras. Então, se eu digo, eu vou suscitar manifestações. Na paráfrase, eu posso dizer, eu vou despertar manifestações. É com a minha própria linguagem, mas é uma linguagem qual? Uma linguagem formal. E o que significa? A linguagem formal é dentro da norma padrão. E a norma padrão segue o quê? Noções de concordância, acentuação, ortografia, coesão, coerência, a sequência correta, combinado? Com isso, eu posso dizer então que resumir significa apontar o quê? As ideias principais de um texto, utilizando outras palavras, no caso as minhas próprias, porque é uma paráfrase, porém com o mesmo sentido, fazendo com que um texto de 3 páginas, por exemplo, possa ser resumido em 15 linhas, 20 linhas. Como fazer? Uma técnica é seguir um roteiro. Esboceie um pequeno roteiro para que você, então, pratique isso. Vamos no passo a passo? Vem comigo, olha na tela. Faça uma primeira leitura atenciosa do texto a fim de saber o assunto geral dele. O quê? Sim,
Você vai ler atentamente para dominar o assunto geral. Sobre o que está falando? Ótimo, identificou isso? Depois, leia o texto por parágrafos. Fazendo o quê? Sublinhando as palavras-chave. E o que são palavras-chave? Sim, são as palavras mais importantes de cada parágrafo. Aquelas que dão a ideia essencial sobre o que eu estou dizendo. Ótimo! Elas servirão para nós para serem o quê? A base do resumo. Logo após, você vai fazer então o quê? O resumo dos parágrafos, usando as palavras-chave já destacadas anteriormente. Não se esqueça de citar a fonte do texto original. Releia o seu texto sempre à medida que for escrevendo, de maneira a verificar o quê? Se as ideias estão claras, sequenciais, coerentes e coesas. Apresento a você, publicado na webrasil.org, o texto intitulado Espaços Públicos, 10 princípios para conectar as pessoas e a rua, por Priscila Pacheco, de Lara Cássia e Laura Azevedo. Convido você a fazer a leitura do texto comigo. Vamos lá? Olho na tela? Entre os prédios de uma cidade, há uma rede de espaços que criam e fortalecem conexões em diferentes níveis de influência. Em um texto, eles seriam as entrelinhas. O sentido implícito entre o concreto, os espaços públicos que preenche com vida os hiatos urbanos, estão diretamente associados à construção do que chamamos de cidade e influenciam as relações que se criam dentro delas. Quando nos referimos às ruas e demais espaços públicos de uma cidade, em realidade, estamos falando da própria identidade da cidade. É nesses espaços que se manifestam as trocas e relações humanas, a diversidade de uso e vocação de cada lugar e os conflitos e contradições da sociedade. Explica Lara Cássia, especialista em desenvolvimento urbano da WRI Brasil Cidades Sustentáveis e mestra em geografia, em sua dissertação Mobilidade Urbana, Políticas Públicas e Apropriação do Espaço em Cidades Brasileiras. As áreas públicas moldam os laços comunitários nos bairros. São locais de encontros e sua própria apropriação pode facilitar a mobilização política, estimular ações por parte dos moradores e ajudar a prevenir a criminalidade. Espaços não públicos, mas abertos a pessoas como cafés, livrarias e bares também são ambientes de interação e troca de ideias, que facilitam esses encontros, impactando a qualidade do meio urbano. Há ainda os benefícios para a saúde, tanto física quanto mental. As pessoas sentem-se melhores e tendem a ser mais ativas em espaços atrativos. É possível ir ainda mais fundo e relacionar a presença e o planejamento de espaços públicos com valores democráticos. A cultura de um lugar, sua estrutura e hierarquia social refletem a maneira como os espaços comuns são planejados e controlados pelos padrões de uso que é feito deles. Conforme assina Ben Rogers, quanto mais diversificados e vivos os espaços de uma cidade, menos desigual e mais rica e democrática torna-se a sociedade. Resumo. Pode ser então uma escrita para difundir essas ideias contidas num texto, num artigo, numa monografia. Ele não pode ter cópia, então ele não pode ter cópias do texto ipsis literis, mas sim fazendo como? Paráfrases. Com isso, eu te preparei para a atividade 1. Observe. Você vai ler o primeiro parágrafo do texto, sublinhando o quê? As palavras-chave, com base a serem o quê? O resumo. Leia aqui cuidadosamente esse texto e faça, então, o que é solicitado. Faz aí que eu já volto.
Voltamos gabaritar contigo a atividade 1. Após ter lido, então, o primeiro parágrafo do texto, releia comigo. Entre os prédios de uma cidade, há uma rede de espaços que criam e fortalecem conexões em diferentes níveis de influência. Em um texto, eles seriam as entrelinhas, o sentido implícito entre o concreto. Os espaços públicos que preenchem com vida os hiatos urbanos estão diretamente associados à construção do que chamamos de cidade e influenciam o quê? As relações que se criam dentro dela. Talvez ao ler o texto você tivesse uma dificuldade com alguma palavra. Vamos imaginar que você tivesse dúvidas sobre a palavra hiato. O que é um hiato? Como a própria palavra diz, hiato é um espaço, né? Então aqui estamos falando o quê? Da comparação com o texto. Então as entrelinhas, né? Os espaços. Com isso, eu poderia formular a seguinte resposta. Existe uma rede de espaços que estabelecem conexões entre prédios de uma cidade. Os espaços públicos criam então sentidos implícitos, uma vez que preenchem a vida e influenciam as relações urbanas. Então, entre um prédio e outro, por exemplo, o espaço de uma praça ou o espaço de um parque estariam fazendo às vezes, né, do quê? De influenciar essas relações urbanas. Você já percebe. Se nós observarmos aqui, ó, no início do texto, os espaços que se manifestam, ó, eu tenho bem nessa imagem o quê? Os hiatos entre os prédios e entre elas, ó, eu tenho, por exemplo, uma feira aqui, ó. Então eu posso olhar um espaço público, né, criado para preencher o quê? Este hiato, tá? Com isso nós vamos agora dar sequência à atividade 2. Observe. Lembrar que o resumo, né, são expostas as ideias principais do texto lido. Você não pode, não tem como você copiar literalmente, tampouco você deve expressar a tua opinião, tá? Ou comentário sobre elas. Atente-se bem a este detalhe. Repetindo, não copie literalmente nada do texto base, ok? Considerando a atividade 1, formule o início de seu resumo com o primeiro e segundo parágrafos. Combinado? Mãos à obra, então.
Olá, estudantes da terceira série. Voltamos aqui na atividade 2. O que você percebeu? Você considerou o que a gente fez aqui na atividade 1. Existe uma rede de espaços que estabelecem conexões entre prédios de uma cidade. Os espaços públicos criam sentidos implícitos, uma vez que preenchem a vida e influenciam as relações urbanas. Aí o que você tinha que fazer? Deixei durante o intervalo as outras telas para você continuar o resumo. Então ficou o texto Espaço Público, os 10 princípios para conectar as pessoas e a rua, escrito por Priscila Pacheco, Lara Cássia e Lara Azevedo, e publicado no blog da WR Brasil em 7/6/2017. Coloco toda esta referência, certo? Aí eu coloco, mostra que existe, uma rede de espaços que estabelecem conexões entre os prédios de uma cidade. Os espaços públicos criam sentidos implícitos, uma vez que preenchem a vida e influenciam relações urbanas. Uma das autoras, Lara Cássia, em sua dissertação de mestrado, diz que os espaços públicos são a própria identidade da cidade e neles acontecem as interações humanas e sociais. Ok? Com isso, chegamos a uma sugestão de atividade. Juntamente com o teu professor, você vai debater sobre a definição de espaço público apresentado no texto, ou seja, um ambiente aberto, de livre acesso e democrático. Combinado? Um bom espaço público é aquele que reflete a diversidade e estimula a convivência entre as pessoas sem esforço, que cria as condições necessárias para a permanência, que convida as pessoas a estarem na rua. O que você acha? Quais seriam então os desafios para que o espaço público seja de fato democrático e acessível? Faz aí, eu já volto.
esta altura você já debateu sobre a definição do espaço público, né? Principalmente sobre o que foi apresentado no texto, ou seja, um ambiente aberto, livre de acesso e democrático. Conversou com o seu professor e já tem os subsídios, então, para responder às questões propostas, ok? O que aprendemos? Nesta aula, então, aprendemos que resumo é um texto que reúne e apresenta de maneira concisa, coerente e frequentemente seletiva as informações básicas de um outro texto. Neste vídeo falamos sobre resumo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!